Eu quero me tornar um jogador mais lucrativo, você também quer se tornar um jogador mais lucrativo, e a pergunta é, e aí, como é que a gente deve jogar nesses torneios micros para que a gente consiga maximizar as nossas chances de ganhar dinheiro? Esse é o nosso objetivo e esse é o objetivo do vídeo de hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa sua curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Então, vamos lá pro vídeo. Então vamos lá. Primeira mão aqui do nosso torneio, a gente tem o valete 3, obviamente a gente não vai jogar. Lembrando daquela nossa estratégia, né, que a gente vai jogar ranges fortes, e a gente vai jogar de forma agressiva, e com o valete 3 a gente obviamente não vai jogar. Primeira mão do torneio a gente teve um As e valete, a gente tá no MP, teve o raise de 3x do TG, a gente obviamente não vai jogar de call, a gente vai jogar de 3-bet ou fold, né, lembra daquela nossa estratégia? Então a gente vai jogar de 3-bet ou fold, a gente fez ali 2,5, e a gente vamos ver o que o nosso primeiro agressor vai fazer, né, do TG lá. Todo mundo foldou, voltou ele acabou foldando, a gente puxou aqui o primeiro pote do jogo. 7-7, a gente está no TG, vamos abrir esse 7-7, né, 3x, então, lembra que o primeiro ponto que a gente pode colocar aqui seria abrir 3x em estágios iniciais, né, iniciais. Depois a gente vai para 2,5. Ah, Ângelo, quando é que eu vou para 2,5? Já pode ser no segundo blind, 30, no 15,30 ali você já pode ir para esse size e depois 2x dali para frente, né? A gente não vai querer ficar fazendo muitos desses raises muito altos, né? Então esse aqui é o primeiro ponto que você tem que lembrar. Então vamos lá, abrimos 3x aqui, porque a gente está no estágio 10, 20, né? Tomamos um call do MP, passou ali, todo mundo foldou. Flop 6, 6, 8, a gente está no flop dobrado, a gente vai atacar e a gente tem que imaginar os ranges, né? Então vamos imaginar os ranges aqui. Então o segundo ponto que eu vou colocar para você é faça um estudo de ranges. Então, o que é o range que o jogador aqui de MP vai estar dando call, né? O que provavelmente ele deve estar dando call? Provavelmente tem muitas Broadways, né? Rei dama, rei valete, valete dama, valete 10, dama 10, todos esses tipos de mãos. E a gente quer extrair desse tipo de mãos, né? A gente não imagina que existam muitos 8s, né? Nesses ranges aqui, né? A gente teria que imaginar, quem sabe, um 10-8, um 9-8, pode ser que seja. E a gente também tem valete 10, dama 10, todas essas mãos que não acertaram nada, e a gente quer extrair dessas mãos, né? Um 6 é muito difícil, né? Acho que as únicas mãos ali seriam uns 6 e 7, 5 e 6, 8 e 6 pode ser? Pode ser, mas são poucos combos, então a gente provavelmente está enfrentando cartas mais altas, então a gente vai querer extrair desses tipos de mãos, né? A gente fez ali meio pote, o vilão deu call, então aqui, ah, meu Deus, agora eu tomei call do 8. Não, a gente pode estar tomando call de várias outras mãos, né? Bateu um 9 no turn, dá um pouco de medo? Pode dar um pouco de medo, porque 7-5 acertou. Se ele pagou com 10 e 7, ele acertou também. Se ele tem 8, a gente já está perdendo. Mas se ele tem algum outro tipo de mão, por exemplo, rei dama, valete dama, rei valete, rei 10, todos esses tipos de mãos que provavelmente vão pagar essa primeira aposta, ele vai continuar e agora ele vai foldar, né? E a gente também tem aqui um ponto muito importante, que agora a gente tem duas pontas, né? Então mesmo se a gente tome o call aqui do 8, do 9, de valete 10, de valete... valete 10 no caso ainda está perdendo, né? Mas valete 9, valete 8, todos esses tipos de mãos que estão ganhando da gente, a gente ainda tem cuidado pro river. Então a gente vai seguir na nossa agressão. Então a gente fez 120 e o vilão acabou foldando. Ele provavelmente não vai ter capacidade de pagar várias mãos aqui com algum esse high ou alguma dessas broadways que a gente estava mencionando. Então, acabou foldando. Aqui a gente foldou mais algumas mãos, dama 3 aqui a gente acabou não defendendo, né? Então contra o range do TG aqui, dama 3 é um dos poucos ranges que a gente não vai defender aqui, né? Poucas damas que a gente não vai defender. Rei 2 aqui do small blind, lembra daquele segredo? A gente não fica dando limpo com esse tipo de mão, a gente vai foldar também. E aqui a gente teve mais um bom tempo aqui que a gente ficou foldando, né? Então olha só, As de 8, agora eu vou jogar. Mas olha só que interessante, o TG ali, o nosso vilão, ele abriu, não sei nem quanto aqui, né? 30, 60, 90, 120, ele abriu 4 ponto alguma coisa ali. Então, outro ponto. Tome cuidado com raises estranhos. Eu vou até colocar entre aspas aqui, mas esses raises estranhos. De repente, tá todo mundo lá, o vilão tá abrindo 3x, 2x, 2,5. Ok, de repente ele vai lá e faz um size muito estranho. A gente vai pegar nossas mãos aqui, por exemplo, esse As 8, e a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai foldar. Não sei se a gente vai conseguir ver o que o vilão tinha, acho que todo mundo foldou, mas esses sizes muito estranhos assim, geralmente, eles indicam força, tá? Então, se a gente não tem uma informação do nosso vilão, a gente vai imaginar que isso é força e a gente não vai ficar dando call com esse tipo de mãos, tá bom? Então, lembre-se disso. Entenda esses padrões. Muitos vilões, eles têm esses
esses padrões muito revelados, como se estivesse jogando com as cartas viradas para cima, assim, sabe? Então, alguns vilões eles pegam, apostam muito com cartas muito boas, apostam menos com cartas piores. Você provavelmente já deve ter visto no seu field aí aquele vilão que vai lá e faz bet de um big blind. Alguns vilões fazem isso com top pair, alguns vilões fazem isso buscando uma sequência, um flush, né, na pedida de carta ali. Então a gente tem que entender o que o vilão está pensando em fazer tal aposta. Se a gente não tem informação ainda e a gente vê sais muito estranhos, a gente só folda e segue o jogo. Daí jeito que a gente poderia, acho que ter aberto, eu acho que tá bem ali... Não, acho que no TG não, na verdade. Acho que no TG essa mão ainda não vai. Como a gente está jogando um range de sit and go, a gente vai jogar de forma bem mais tight. Se a gente estiver jogando um torneio, isso aqui é outros 500, tá? Mas quando a gente está jogando um range de sit and go, a gente vai jogar mais tight, a gente não vai abrir esse 10 e 8. Se você quer aprender ranges de sit and go, existe o meu curso Viver de Sit and Go, que vai te ajudar a construir ranges tanto de abertura, de call, de tribet, de resteel, tudo isso lá dentro da plataforma. Então se você quer aprender, quer viver de Sit and Go, esse é o curso feito para você. Então voltando ali, a gente não vai abrir então essa mão. Foldamos mais algumas mãos aqui, dama 4. Aqui a gente defendeu, né? Então a gente já vai começar a defender contra esse range do MP. Acertamos ali o 4, jogamos check, bateu 6, a gente fez um bet. Por quê? Porque o nosso vilão ali, ele perdeu uma c-bet, né? Então ele abriu e não c-betou no flop. Então a gente vai lá e vai fazer uma bet ali quando a gente tem algum valor. O vilão acabou foldando e a gente puxou ali um pot bem legal de 429 fichas. Valete 9, a gente foldou, obviamente, a gente está no small blind. Lembra, a gente não vai pagar do small blind, né? Por que a gente não vai pagar do small blind? A gente está fora de posição, a gente não sabe se o big blind vai vir para a mão ou não, nesse caso ele acabou foldando, mas a gente dá call aqui, e o big blind vem junto, a gente nunca vai saber onde é que a gente está nessa mão. Outro ponto importante, a gente pode estar dominado, porque o range do TG tem as valete, tem rei dama, alguns vilões até abrem rei valete do TG, a gente não vai abrir rei valete, mas existem vilões que abrem. Dama valete pode estar abrindo também, a gente não sabe. Então a gente vai estar perdido contra esses tipos de range, né? Então imagina se a gente vai lá dar call contra um vilão desse que abriu esse tipo de mão, a gente já está dominado, e se a gente acertar o valete, a gente provavelmente vai perder muita ficha. Então a gente não vai dar call aqui fora de posição dessa forma. Foldamos mais algumas mãos aqui. Temos esse As 3, então a gente está com As 3 do MP. A gente vai abrir todos os As snipados do MP. Isso está lá dentro do curso, você pode pegar esses ranges. Então a gente foi lá, abriu, né, esse As 3. Chegamos ali, todo mundo foldou, a gente acabou puxando mais um pote. As 2 a gente foldou, Rei 5 a gente foldou, As 7. Ah, Ângelo, mas você foldou? Olha só, o vilão ali, ele já fez isso antes, né? Ele já fez essas apostas, essas aberturas maiores antes, né? E agora ele tá com 15 big blinds e ele resolveu abrir 3x. Isso é estranho. A gente tá com o nosso As 7 aqui. De novo, a gente não tem informação, então se a gente não tem informação, é melhor a gente só foldar e seguir o jogo. Rei 9 aqui, a gente já teve um limp, teve teve o vilão punindo ali do cutoff, né? A gente tá com Rei 9, a gente também não vai entrar nessa mão. As 6, teve um limp, a gente teria aberto se tivesse vindo no gap, agora como teve um limp, a gente não vai querer jogar de call, a gente teria que jogar de tribet. Eu prefiro passar essa mão, prefiro não jogar esse As 6. As e dama aqui, teve um limp, a gente vai jogar de raise, né? A gente não vai ficar jogando de limp atrás com uma mão forte dessa, a gente jogou de raise. Foldou até o TG deu call, bateu esse flop, o vilão já chegou de lead 1 blind, e aqui é interessante aquilo que eu falei do lead 1 blind, né? Então o nosso vilão ali fez um blind, a gente obviamente não vai foldar com essa mão agora, né? A gente vai continuar. O vilão deu mais um blind, a gente pagou de novo, e o vilão veio all-in, obviamente, né? A gente já sabe o que vai fazer, a gente não vai descobrir o que ele tá betando ali um blind, mas a gente não vai dar um hero call desse, e a gente foldou e segue o jogo. Rei 7 a gente foldou, Rei 9 com uma abertura de novo. Agora a gente já pode, quem sabe, botar uma nota ali que o vilão tá abrindo 3x com várias mãos, né? Porque ele de novo abriu 3x, então pode ser que seja um padrão, um nick do jogo dele de estar abrindo 3x, né? Então a gente já tá num estágio do jogo que abrir 3x aqui é jogar ficha fora. A gente não quer jogar ficha fora. Então aqui ele já tá fazendo isso, a gente pode fazer uma nota. Então um dos pontos que a gente pode fazer aqui, que eu já coloquei nos outros vídeos, mas vou colocar de novo, faça notas dos vilões, né? Tipos de jogada, o que eles estão fazendo, como é que eles jogam, faça esse tipo de notas. Então a gente foldou aqui mais algumas mãos. Rei 10 aqui do TG. Ah, Ângelo, você tinha que ter aberto esse Rei 10. A gente está com 12 big blinds, né? Então aqui a gente não tem esse abrir, né? Com esse stack de 12 big blinds. Então a gente vai ter que jogar aqui de shove ou fold, né? Ângelo, quais são as poucas mãos que a gente vai conseguir abrir aqui?
As e rei. É o que a gente vai conseguir abrir aqui para justamente induzir, né? Se a gente olhar nesses softwares de solvers, né, eles vão mostrar essas mãos muito fortes abrindo aqui para induzir um chove ou alguma coisa do tipo. Mas rei 10 aqui a gente não tem como abrir sem ser um chove, né? Então a gente vai foldar. Então a gente foldou aqui mais algumas mãos. Chegamos a esse 4-2 aqui naipado. Aqui é importante, né? A gente tá do Big Blind, um vilão do MP abriu, mini raise, a gente teve um call, então a gente aqui tem muita odds para dar esse call, a gente tá com a mão naipada, então obviamente a gente vai defender. Lembrando que quanto mais short a gente tá, mais call a gente tem do Big Blind. Eu até vou botar essa informação, é muito importante. Quanto mais short, mais defender do Big Blind. Então a gente vai defender mais mãos short do que justamente deep. E por que a gente faz isso? Porque quando a gente está short, a gente tem mais equidade, a gente vai conseguir realizar a equidade da nossa mão melhor, né? Então se a gente consegue aqui, por exemplo, imagina que nesse flop aqui, a gente vai ver o flop, ó, imagina que fosse 10, 9 de ouros aqui, a gente tivesse flush draw, né? Com 12 bebês aqui, a gente já iria para um check chove, né? Então a gente jogaria de check, se o vilão aqui dá uma c-bet, a gente já viria de chove, porque a gente vai conseguir realizar a equidade da mão. A gente vai ver até o river, né? O que é realizar a equidade? É a gente levar a mão até o river. Quando a gente está muito deep, a gente não vai querer ficar botando muita ficha nesse tipo de mãos, porque a gente vai querer esperar para mãos melhores. Nesse caso que a gente já está mais short, a gente quer realizar a equidade da nossa mão. A gente vai querer ir até o river. E nesse caso, a gente está com 10 bebês. Se a gente tem um draw muito forte como esse do flush, a gente vai até o fim. Então imagina se fosse 10 e 9 de ouros, a gente teria o flush draw, a gente teria a possibilidade, quem sabe, também de bater um 3 que nos daria duas pontas, bater um 6 que nos daria broca, daria o as que também daria broca, então a gente teria muitas mãos boas e a gente vai querer ir até o fim com esse tipo de mão. Mas aqui no caso, né, acabei não mostrando o resto da mão, o vilão deu all-in, a gente, nesse stack aqui, sem o flush draw, a gente obviamente não vai jogar, a gente foldou, 7-3 a gente foldou também, 9-4 a gente foldou, rei dama aqui, obviamente, né, um chove bem tranquilo, a gente tá com 9 bebês, vamos até botar no C+, aqui pra gente imaginar e a gente ver esse range na prática, qual é o range que a gente vai estar chovando aqui do cutoff com 9 bebês, e você vai ver que é um range bem estabelecido e esse rei dama tá lá em cima no range. Então olha lá o nosso rei dama, mais 0.72, então obviamente aqui é um chove bem tranquilo, né? Então aqui a gente já pode ter uma ideia mais ou menos dos 9 big blinds, qual é o range de chove que a gente vai ter. Então todos os pares estão chovando aqui, os ases, tanto naipados quanto offs, estão indo todos, rei 5 naipado mais já está indo também, então o nosso rei dama ele tá bem lá em cima, isso aqui é muito chove, né? Então a gente vai realmente chovar esse rei dama, e vamos ver se a gente tomou call, não tomamos call, acabou passando e segue o jogo. Então vamos lá, seguindo mais algumas mãos aqui, valete a gente foldou mais algumas mãos, 5 e 2 a gente foldou, a gente teve a abertura do valete 10, dama 10 obviamente não vai jogar. Tivemos um chove ali de 6 blinds, a gente está com as 6, a gente não vai pagar, né? Então vamos ver aqui qual é nesse caso, qual é o range que a gente vai estar dando call aqui, né, contra o nosso vilão dando raise, dando chove, na verdade, de 6 big blinds, a gente também mais ou menos com isso, mas com toda a mesa para falar, né? Então vamos lá, né? Continuando aqui. Ah, Ângelo, mas o Asi 6 ele tá 0.04. De novo. Vou trazer novamente aqui uma informação que é muito importante. A gente tinha o nosso vilão do TG que ele estava sendo bem tight, né? Ele não estava abrindo muita mão. E aqui o software está falando que ele está chovendo 29% do baralho. O que é 29% do baralho? Seria essas mãos todas. Agora eu te pergunto, seu vilão é tight, ele está foldando várias mãos, várias mãos, não está jogando muito. Você acha que ele está chovendo, por exemplo, 8-7 naipado? Não. Você acha que ele está chovendo os 9, a linha do 8 aqui, por exemplo? Não. Rei 6, eu acho que até o rei 9 aqui fica difícil, esse tipo de mãos, provavelmente ele não está chovendo também. Valete 10 é muito raro de a gente ver esses choves. Até alguns ases, muitas vezes o vilão folda também. Então a gente tem que fazer esse ajuste do range que ele está chovendo, né? Então a gente vai calcular agora com o range que a gente imagina que ele realmente está chovendo. Foi uma diferença pouca, né? Foi tipo 3% de diferença. Mas vamos ver se esse 3% de diferença que a gente colocou ali que o nosso vilão está chovendo vai alterar o nosso range de call. Então a gente está com Asi 6, estava dando ali 0.08, né? O nosso call com essa mão. E aí a gente já vê 0.19, a gente já vê foldando, né? Então olha só como esse tipo de mão, ele muitas vezes engana a gente, né? Então a gente tá com Asi 6 ali, e a gente olha pro vilão e bota aqui no ICMizer, e a gente vê assim, nossa, mas era pra dar call, só que a gente não ajusta o range que o nosso vilão tá chovando. E muitas vezes o nosso vilão ele tá chovando menos que ele deveria chovar. Existem jogadores que chovam mais e jogadores que chovam menos. E quando a gente pega esse jogador tight aqui, muitas vezes ele está chovando menos do que ele deveria chovar. Então a linha do 8 ele não está chovando, a linha do 7 ele não está chovando, rei 5, rei 6, rei 4 que deveria estar chovando naipados não estão chovando. Então a gente tem que
e entender isso. Então, essa pequena mudança, 3% que a gente mudou ali, já faz isso aqui ser um super fold, né? De um call de 0.8 positivo foi para um super fold de 0.16 negativo. Então a gente também tem que analisar isso. Então vamos seguir aqui. Mais algumas mãos, a gente teve rei 4, tivemos aqui uma abertura do small blind. Então, Ângelo, e agora? A gente está num blind war aqui de small blind contra big blind. E aí? Nosso vilão abriu com os bebês, a gente tem rei 4 off aqui do big blind. O que a gente faz com essa mão? A gente joga de call, a gente joga de shove? Vamos perguntar para a ferramenta e a ferramenta vai nos dizer o que fazer. Então olha lá, olha o nosso rei 4, é um super chove, né, de 1.18, então esse aqui é muito chove, né, ainda mais nesse stack de 5.7. Aí a gente pode falar, nossa, mas será que o nosso vilão tá realmente abrindo com esse tipo de mão, né? Ele tá aumentando com todas essas mãos aqui? Muitas vezes sim, né, ainda mais em situação assim quando o Big Blind ele tá muito short. Mesmo se a gente editar aqui, a gente imaginar que é um pouco menos, vamos imaginar aqui que ele tá botando 76, né, vamos imaginar que ele tá abrindo aqui... Vamos dizer 57, tá? Vamos botar 57, ou quem sabe até menos. Vamos botar um pouco menos. Vamos botar aqui 50%. 50%, eu acho que é justo 50%. Então vamos dar esse mais aqui de novo. Vamos ver se esse rei 4 ele vai continuar sendo um chove. Era um chove muito lucrativo, né? De 1.18. Vamos ver se agora, depois desse ajuste, vai continuar sendo chove. Olha lá, mesmo assim, mesmo com o ajuste 0.31. Então vai continuar sendo chove, a gente chovou e realmente o vilão foldou, ele estava com um range mais light ali, né? E ele acabou foldando. Passando mais algumas mãos aqui até a gente chegar nesse rei valete. E aí? E agora? Será que a gente tinha que ter dado call mesmo como a gente deu aqui? Vamos olhar, vamos perguntar para a ferramenta de novo. A gente teve um chove de 10 big blinds do cutoff, a gente está no big blind com rei e valete e a gente tem que tomar uma decisão, né? Nosso vilão ele pode estar chovando as? Pode estar chovando as. Pode estar chovendo um número, várias mãos ali que ele pode estar chovando, ainda mais de posições finais, mas mesmo assim, olha só que interessante, nosso rei valete está ali 1.37. De novo, vamos fazer análise aqui. Nosso vilão era para estar chovando 35% do baralho. A gente pode imaginar que ele está chovendo um pouco menos, então vamos imaginar aqui que ele está chovendo 25. Vamos imaginar que ele está chovendo 25 e vamos ver se o nosso call continua sendo lucrativo ou não. Fiz aqui, eu botei uma coisa bem extrema, né? A gente diminuiu 10%, que é muita coisa. Então, olha só, mesmo a gente diminuindo 10% do range que ele está chovando, o nosso rei valete continua ali com 0.44. Então a gente tem que dar esse call. A gente deu call e realmente era um chove de as e 7. A gente tinha duas overs ali, né? A gente não estava tão perdido, mas a gente acabou acertando o call e acabou dobrando aqui nesse torneio. Passou mais algumas mãos, a gente foldou esse rei 3 de novo, rei 8 a gente foldou, as e dama. Aqui, nessa situação, a gente vai querer chovar direto, a gente não vai querer abrir. A gente também poderia abrir sem problemas, mas eu acho que o chove aqui é muito mais indicado a gente realmente jogar de chove direto do que só abrir. A gente deve... Eu acredito que nessa faixa de stack, a gente chovar direto, a gente transmite menos valor do que a gente abrir. Porque quando a gente está abrindo com 11 bebês, 10 bebês, a gente indica muita força, né? Tipo, eu tô abrindo aqui, eu não vou foldar mais. Quando eu chovo direto, eu posso estar chovendo um grande número de mãos aqui, né? Então, eu acredito que o chove ele é muito mais... Ele fica muito mais polarizado, assim, a questão de mãos do que só abrir para foldar, né? Abrir para dar call, na verdade. E a gente acabou passando ali e foi para 14 bebês. Aqui tínhamos 5-5, né? Tivemos um chove de 5 bebês, tivemos um call de 7 bebês. E aí, como é que a gente joga nessa situação? Como é que a gente joga essa situação, sendo que a gente teve uma abertura, teve um call, e agora a gente está no big blind aqui com 5-5. Será que a gente tem que dar esse call? Será que a gente tem que foldar? A ferramenta, de novo, vai nos explicar o que a gente tem que fazer. Então, olha lá o nosso 5-5, ele é fold de 0.42. Então, a gente dando esse call aqui, a gente estaria perdendo 0.42 big blinds ali, né? Isso aqui é um erro muito clássico que muitos jogadores às vezes cometem, de pegar esses parzinhos aqui, tem dois calls, a gente dá esse call junto, né? O nosso 5-5 aqui, ele vai jogar muito bem contra um jogador só. Contra dois jogadores, a gente divide muito a nossa equidade, né? Então a gente vai estar flipando e vai ser terrível a gente flipar contra dois jogadores, né? Imagina que ali eu teve um jogador do cutoff ali que chovou, vamos imaginar um as e 10, e o button ali pagou com rei e dama. Meu Deus, a gente está numa situação terrível. A gente está numa situação terrível mesmo. Então a gente vai ter que esperar e vai ter que torcer para trincar, porque a chance de bater um as, um 10, um rei, uma dama é muito grande. E a gente vai estar flipando com a morte, como dizem, né? Então a gente vai ter que foldar esse parzinho aqui. As 6, a gente está com 8 bebês. Obviamente a gente vai chovar contra o Big Blind. Passou. Passando mais algumas mãos aqui. Dama 7 a gente acabou foldando. Eu acredito que a gente poderia jogar de call.
E acredito que, quem sabe, a gente tinha até chove nessa situação aqui, tá? Quem sabe a gente tinha algum tipo de chove pela situação que a gente viu antes, que o vilão já tinha aberto para foldar. Então vamos ver aqui como é que essa mão, como é que esse dama 7 jogaria nessa situação contra o small blind, contra uma abertura aqui, um mini raise do small blind. Então olha lá, dama 7, ele seria menos 0.018, mas ele tá perto ali daquele range de 10, então a gente tinha aqui um call, na verdade. A gente tinha que defender esse dama 7, e justamente se a gente acerta algum tipo de equidade nesse flop, a gente não iria mais largar essa mão, né? Então aqui a gente acabou tendo um erro crasso, né? Então aqui é um ponto importante que eu colocaria também, estudar os ranges do Big Blind, né? Então aqui seria tudo, né? Então seria call, seria tribet, seria chove, seria todos esses ranges aqui, a gente tem que estudar muito bem, porque aqui a gente está perdendo muita ficha, né? Por que a gente perde muita ficha do Big Blind? Porque a gente está colocando ali um bebê sem a gente fazer nada, né? A gente é obrigado a colocar, então a gente tem que estudar muito essa mão, porque muitos jogadores falam que o nosso Big Blind é tipo uma torneirinha ligada, jogando ficha fora, e a gente tem que aprender a como fechar essa torneira, né? Tanto que, se a gente for ver, o nosso Big Blind ele é sempre negativo. Então é muito difícil a gente pegar um jogador que não tem o Big Blind negativo, justamente por causa disso, que a gente coloca a ficha de forma involuntária no pote. Esse rei dama, eu julgo também que foi um erro meu, na verdade, de não ter chovado essa mão aqui. Eu admito que eu achei muito estranho o nosso amigo do cutoff aqui tá abrindo mini raise com praticamente 10 Big Blinds, eu acabei deixando passar essa mão, mas eu acho que era chove de qualquer jeito, tá? Então a gente vai ver aqui na ferramenta agora e vai nos dar uma resposta. E olha lá, realmente, né? Realmente a gente tinha 0.55 ali de chove, a gente acabou deixando passar esse spot, né? E a gente tem que ajustar esses leaks aqui que a gente tá tendo, né? Mesmo o cutoff tendo abrindo essas mãos aqui, eu acho que esse rei dama ele continua sendo bastante chove nesse spot específico. Passando mais algumas mãos, chovamos esse rei valete, todo mundo acabou foldando. E aqui a gente teve o rei 4, que a gente jogou de call, né? Então a gente tá no Big Blind, a gente teve um mini raise de novo. A gente poderia jogar de chove, jogar de call, né? Então a gente já viu que o Small Blind está fazendo isso várias vezes. A gente poderia jogar de chove direto aqui, eu acho que até seria mais lucrativo a gente jogar de chove direto. A gente acabou acertando ali um 4 no flop, e o vilão acabou betando. A gente não vai querer ficar continuando com esse tipo de mão, a gente acabou foldando. E aqui a gente teve o nosso 8 e 4 naipado, a gente está numa situação de Small Blind contra Big, né? Aqui a gente está com 8 e 4 naipado. Nós dois estamos short stack, né? E aqui foi um chove que eu dei, que você pode olhar e falar assim, nossa, mas que chove estranho, você pegou 8 e 4 ali, chovou na cara do vilão, será que isso está certo mesmo? Vamos perguntar para a ferramenta novamente, o IC+, vai nos responder qual é o tipo de mão que a gente vai chovar na situação que a gente está short, e o Big Blind também está short, e olha só, a gente tem que chovar praticamente o baralho inteiro. Imaginando que o vilão está dando call com 39%, né? E muitas vezes o nosso vilão ele não está dando call com isso aqui, né? Muitas vezes ele folda. Vamos imaginar aqui as mãos que o vilão folda. Você já viu o seu vilão dando call com esse tipo de mão? Dama 6, dama 7, valete 8, 10 e 9, valete 9, valete 8. Muitas vezes eles estão foldando esses tipos de mãos aqui, ó. Eles foldam esse tipo de mão, eles não dão call com isso aqui. Até eu vou tirar o dama 9, mas vou deixar o dama 9 ali. Mas vamos imaginar que ele está dando call com o dama 9 50% das vezes, né? Não está nem dando esse call todas as vezes. Então vamos imaginar que é mais ou menos isso aqui, o range de call do nosso vilão. Muitas vezes o vilão ele nem paga com esses parzinhos baixos. Muitas vezes eles acabam foldando, eles têm medo de dar call com esses parzinhos baixos. Então, se a gente tirar mais mãos e a gente de novo aqui botar o IC+, você vai ver que você tem que estar chovando praticamente tudo aqui. Você está chovando o baralho inteiro quando chega nessa situação, né? Então olha só como é que vai ficar o nosso range agora. N2, a gente tem que chovar N2 e esse 8 e 4 ele é um chove de mais 0,90. Só que acontece, e aí vem um problema seu, um problema meu, um problema dos jogadores como um todo. A gente vai lá e chove e toma call. E daí a gente olha lá e fala, putz, o vilão tinha asa e 2. Eu nunca mais vou chovar esse tipo de mão, eu não devia ter chovado e tudo mais. Mas não, a gente tem que olhar para a ferramenta, a gente tem que olhar para equidade, para quanto a gente está ganhando de Big Blind por cada mão, pela lucratividade daquela mão no longo prazo e não no curto prazo. E muita gente acaba tomando esse call, por exemplo, e depois não chova mais essas mãos. Só que a gente vai olhar no IC+, e a gente vê que não, a gente é obrigado a chovar essas mãos justamente porque a gente tem muita equidade. A gente tem que chovar essas mãos porque a gente ganha mais 0,90 no longo prazo e esse é o nosso objetivo como jogador de poker. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui sua curtida, deixa seu comentário se você gosta desse tipo de vídeo, se está te ajudando a você evoluir no poker. Eu quero muito saber, gostaria muito que você compartilhasse aqui comigo. Então, sem mais delongas, vamos aqui terminar o vídeo de hoje. Espero que você venha comigo, tem vídeo todo dia aqui no canal. Eu espero você no próximo vídeo.